Daí, galera, hoje eu tô aqui com a Marta Nunes, psicóloga, coach e supervisora de equipe da Intelbras. Marta, me conta um pouquinho de como começou a tua história, da onde tu veio, da onde que a tua família é, como é que começou a tua caminhada até aqui. Sim, Bruna, a minha história começou, a minha carreira profissional ela teve início há 12 anos atrás. Eu era uma menina de 17, 18 anos, de uma família muito humilde, que veio muito lá de baixo mesmo, de uma família de um interior. E eu fui vendo ao passar dos anos, né, que lá na situação em que eu me encontrava, que eu precisava de algo mais, né? Então, ou seja, por ter uma família humilde, às vezes as condições não te dão aporte para que você faça uma faculdade, para que você tente fazer viagens ou qualquer coisa desse sentido. Então, ao longo do tempo, com estudos, eu fui vendo que essa era a janela, essa era a porta para o meu futuro, né? Então, a partir disso, eu fui buscando, né? Fui buscando isso, fui galgando todos os dias. Trabalhei de faxineira, trabalhei de jardineira, cortava grama de um condomínio na praia, porque minha família morava na praia. Então, usava o turismo para conseguir uma grana, para conseguir comprar minhas coisas para o colégio, enfim, ajudar minha família também. Foram passando os anos, eu terminei meu 2º grau, enfim, me formei e vi que aquilo ali não era o suficiente. Porque eu ia continuar ali na mesma cidade, com as mesmas perspectivas, não com um futuro tão almejador. Eu ia ficar ali no limite. E quando que deu esse clique? Esse clique de ter mais possibilidades, ter uma vida além daquele meio que tu vivia? Foi numa viagem do colégio, eu estava finalizando meu 2º grau, era a famosa viagem para te tentar descobrir uma carreira, viagem vocacional, que na época tinha um trabalho no colégio em que eu estudava. E nós fomos até Tubarão, na universidade, próximo ali de Tubarão, e lá era para te visitar as aulas dos cursos de graduação que tinha, para te ver se tu te identificava com alguma coisa. E, por coincidência, a primeira aula em que eu parei e assisti foi a aula de psicologia. Então, ali já começou a me despertar. Todo mundo saía da minha turma, saía vendo outras salas e eu parei exatamente naquela sala. Porque naquele momento estava tendo um atendimento de criança. E eu fiquei fascinada por aquilo, né? Como que a psicologia, né, com ferramentas e técnicas, ela poderia transformar ou poderia, de certa forma, fazer efeito na vida das pessoas. E dali eu fiquei com aquilo dentro de mim, de certa forma, lançou uma semente e eu não conseguia mais não parar de pensar nisso. E dali eu fui buscando esse sonho. Obviamente, não fui direto para psicologia, porque eu parei, analisei e vi que não dava para mim ir direto para lá, né? Eu teria que conseguir alguns outros pontos. De que forma? Alguns outros degraus. Eu não poderia chegar lá onde eu queria sem trilhar alguma estrada. Poderia ser longa, eu sabia, ou poderia ser curta, dependendo, enfim, da situação. Tu sabia qual era o teu foco? Eu sabia qual era o meu foco. Tu viu que existia uma caminhada para te conseguir chegar até onde tu queria. E tu começou a fazer o passo a passo. Comecei a fazer o passo a passo. Conta um pouquinho como é que foi esse processo. Sim, Bruna, na época em Bituba, que é a minha cidade, né, a minha família toda de Bituba, o pessoal usava muito a escola técnica para conseguir o primeiro emprego, entrar no mercado de trabalho, e para mim não foi diferente. Então eu via todo esse movimento e eu fui me aproximando desse movimento. Então fiz prova para a escola técnica, passei, né, vi que essa era uma oportunidade através da escola técnica de conseguir um estágio, de entrar numa empresa, porque era muito difícil conseguir ter o primeiro emprego de carteira assinada há 12 anos atrás. Era uma outra realidade hoje que o mercado, né, tem posto. E eu fiz escola técnica, passei, me formei. Antes de me formar, consegui um estágio, né, na época a empresa Automatiza, uma empresa em que eu trabalhei, fiz a minha carreira profissional nela. Entrei como estagiária, ou seja, a escola técnica foi esse passo, foi esse primeiro passo. Então, ou seja, fiquei 2 anos e meio, né, estudando a parte técnica, enfim, me formei técnica em telecomunicações, e aí consegui um emprego no mercado de trabalho, numa indústria. Foi assim um machado para mim, assim, já foi uma grande mudança de realidade. Para quem trabalhava com limpeza, faxina, cortar grama, enfim, que aquele dinheirinho tu conquistava o teu passe ou a tua roupa, ajudava a tua família, já era uma coisa, um diferencial, né? É como se tu tivesse subido um degrau daquela meta. E foi assim fantástico, foi um momento de uma sensação de vitória muito grande, tanto para mim quanto para minha família. E o que tu sentia antes de subir esse degrau? Qual eram as emoções que tu sentia antes de subir esse degrau? Porque normalmente o primeiro degrau é o mais alto, né? É o mais difícil de a gente conseguir dar esse primeiro passo. O que tu sentia antes de ter dado esse passo? Eu alimentava dentro de mim, era um sonho.
É como se eu sonhasse todos os dias que eu tinha que chegar em algum lugar. E aí eu fechava meus olhos, eu dormia, eu sonhava que eu estava estudando, eu sonhava que eu estava trabalhando numa grande empresa. E eu já tinha esses sentimentos dentro de mim. E tem até um livro e tem um vídeo, né, muito interessante que fala que é o segredo, né? Tudo aquilo que tu pensa, tu atrai. Então, e eu pensava instintivamente, mas eu não pensei em um dia, eu não pensei em 2 dias. Eu pensei durante 1 ano, durante 2 anos isso. Até criar coragem Até e ter o momento. Até ter o momento, Bruna, porque eu tinha que me formar no 2º grau para poder fazer escola técnica. Então, quando eu me formei, esse era o momento. De lá adiante, até aquele momento, eu alimentava isso dentro de mim. Que eu queria muito isso. E em algum momento teve alguma coisa que veio na tua cabeça de desânimo? Alguma pessoa que veio do teu meio, que às vezes a gente considera muito algumas pessoas e às vezes as pessoas não têm a consciência daquilo que pode acontecer na nossa vida e acabam sem ter a intenção nos desanimando de alguma forma. Teve alguma situação que tu lembra que ocorreu esse... Sim, Bruna. Antes, quando eu estava no período de prova, eu lembro que eu tinha feito uma prova ou 2 antes para tentar passar. Eu tinha feito uma prova antes de conseguir na segunda vez, que eu tentei final do ano e não consegui. E não consegui, eu acho que nós estávamos em família, na casa da minha avó. Teve um tio meu lá que disse assim, nossa, faz ponto e não passa. Ah, não vai passar ou nunca vai passar. E aquilo ali dentro de mim poderia ter sentido um desânimo, qualquer coisa nesse sentido. Mas na verdade ele me fez um favor. Ele me fez um favor no seguinte, você não vai desistir, você vai persistir. Não importa as barreiras que tiver, não importa as dificuldades que aparecerem, você não vai desistir. Então assim, teve esse momento e dentro de mim estava muito forte aonde eu queria chegar. Tu conseguiu usar de uma coisa que poderia ter se tornado uma coisa ruim para ti, ruim pra mim. Um desânimo, tu usou aquilo para te fortalecer ainda mais. Isso. É engraçado como a nossa consciência, ela brinca com a gente, né? A gente tem sempre 2 lados da moeda. A gente consegue usar tanto para coisas boas e aprendizados, quanto para coisas ruins e desânimos de nós mesmos, de autossabotagem. Isso. Me conta um pouquinho como é que é o teu papel hoje na Intelbras. Assim, Bruna, hoje a Intelbras, ela adquiriu a empresa Automatiza, ao qual eu trabalhava, fiz toda a minha carreira profissional lá dentro, entrei como estagiária, fui supervisora de montagem eletrônica, porque a minha formação era técnica, né? E nesse período ali na Automatiza, eu vi a necessidade de me profissionalizar, porque eu liderava uma equipe produtiva, que precisava estar ali motivada, dando resultado, uma empresa pequena, familiar e que tinha uma ambição de ser grande. Como fazer isso se tornar realidade com a equipe que trabalhava comigo? Então eu vi que a parte técnica já estava ok, mas eu precisava de algo para lidar com gestão de pessoas, profissionalizar aquilo que dentro de mim já era algo natural, empírico, mas eu precisava profissionalizar. Então fiz faculdade de psicologia, né? Logo em seguida, assim que eu comecei a fazer faculdade de psicologia, fui promovida a gerente, porque, ou seja, as técnicas já foram me ajudando a melhorar a produtividade, a trabalhar com as pessoas, a criar mais estratégia, enfim. Isso me ajudou bastante. E durante esses 2 anos lá, enfim, construí essa carreira, trabalhei muito, aí fiz coaching também, né? Fiz coaching também que me ajudou muito também nessa ascensão, porque teve um período que eu trabalhei muito próximo à diretoria, em algumas tomadas de decisões, na decisão estratégica da empresa como um todo. Foi muito rico. Quando chegou a Intelbras, ou seja, uma empresa muito grande, imagina, o Porto da Intelbras, uma empresa reconhecida nacionalmente. Nível mundial. Nível mundial, uma das melhores empresas para se trabalhar, né? Então, ou seja, a responsabilidade minha também era grande de estar ali fazendo parte desse time. Né? E para mim foi uma alegria muito grande, né? Eu acho que transformou a minha carreira profissional, né? Daquilo que eu vinha fazendo, da parte de produção, de qualidade de produto, eu passei para a área de treinamento, né? E como que o coach e a psicologia te auxiliaram nessa gestão, nessa parte de equipe? Porque assim, Bruna, quando você tem algumas ferramentas como coach, como psicologia, você aprende a trabalhar com as mudanças. Não resistir a nenhuma mudança, a você buscar se melhorar, se reinventar. Foi o que eu fiz na minha carreira profissional. Eu trabalhava com produção, com assistência técnica e veio a Intelbras. Eu comecei a trabalhar com qualidade, com pré-venda, depois pós-venda. Mais um tempo depois mudou. Eu fui para a área comercial, né? E da área comercial me encontrei. Foi um encontro amoroso
posso assim te dizer que hoje no comercial, ali da Intelbras, no qual eu trabalho, enfim, a gente tem muitas ferramentas, a gente tem liberdade para trabalhar, para atuar com as pessoas, para trazer resultado. Então, assim, o coaching, ele é resultado. Então, ou seja, você traça um plano de ação, você cria estratégias para chegar no resultado. Então, isso para ti trabalhar com equipe é muito bom. Porque não só para você, mas para a equipe também, né? E te trouxe muito mais produtividade, muito mais otimização de caminho. Muito mais. Hoje, Bruna, hoje eu trabalho com 3 áreas, com treinamento, com a equipe de administração de vendas, e estou instituindo uma equipe nova dentro da Intelbras, uma equipe de vendas diferenciada. Então, assim, você começa a trabalhar com alta demanda, com demandas variadas, que isso você acaba se tornando um profissional competitivo, né? Porque você agrega demandas, você consegue ser estratégia em pontos diferentes. E isso, o coaching e a psicologia ajudou muito. A psicologia para a inteligência emocional, para lidar com as pessoas, né? Você entender que o profissional que está com você, ele é um ser humano, ele é um pai de família, ou ele é uma mãe, ou ele é um filho, é um irmão, que vem para você com alguns problemas ou não, e que você pode ter ferramentas suficientes para trabalhar ele para o desenvolvimento e para o resultado da empresa, né? Marta, tem alguma dica que tu daria para ti mesma há 10 anos atrás? Alguma coisa que te marcou? Alguma experiência que tu teve que tu gostaria de pontuar, que fez a diferença há 10 anos atrás na tua história, que otimizou a tua caminhada até aqui? Bruna, há 10 anos atrás, há 12, eu falei isso para mim mesma, porque eu vim para cá sozinha, né? Uma menina, uma jovem, vim morar sozinha, num bairro não tão popular, mas um bairro um pouco com um certo perigo social, mas era a única opção que eu tinha para poder estudar, dificuldades, enfim. E eu olhei para mim na época e disse para mim, não desiste. Não importa a dificuldade, seja financeira, seja de pessoas, qualquer uma delas que vier até você, não desista. Feche os teus olhos e te imagine no teu objetivo. E era isso que eu falei para mim. E hoje eu diria a mesma coisa. Para os novos objetivos que eu quero para minha vida não desisto. Não importa as dificuldades, porque elas, Brunas, nos fortalecem. As dificuldades, elas fazem a gente ser humanos melhores, porque se a gente pega uma dificuldade e a gente usa ela como um modo, como um gatilho para a gente atingir os nossos objetivos, o céu é o limite. Agora, se eu uso uma dificuldade para colocar desculpa, para eu não fazer o que eu quero e não alcançar o que eu quero, aí você está fadado ao fracasso. E tem mais alguma coisa que tu diria, talvez, alguma coisa que tu acharia que tu pudesse fazer mais rápido, conquistar mais rápido, ou alguma emoção que tu sentiu na época que tu te encorajaria? Teve alguma outra coisa que talvez pudesse ter marcado? Sim, Bruna, o que me marcou muito foi saber que a minha família, ela me dava total apoio, né? Eu tinha minha irmã que ficou em Bituba com meus pais, né? Minhas 2 irmãs na época, e para mim era uma motivação dizer o seguinte: eu tenho que vencer por eles também, né? Ou seja, acabei me tornando uma referência porque eu saí de casa, eu fui a primeira filha que saiu de casa a tentar estudar fora, vim para a cidade, aquela história da menina que sai da cidade pequena para a cidade grande para tentar o futuro, foi o que eu fiz. E eu acabei sendo também uma referência para minha família, então eu não podia desistir também por eles, porque de certa forma, quando tu sonha junto com a tua família, o sonho não é só teu, né? O sonho passa a ser da tua família também. Então, por eles, assim, eles conseguiam passar a emoção para mim, mesmo à distância, me encorajando, me incentivando, dizendo, não desiste, porque a gente está aqui, a gente quer te ver chegar lá. E não tem preço, né? Não tem preço que pague o incentivo da tua família. Porque tu não vence só por ti, tu vence pela tua família também. Claro. Então, a gente está aqui com a Marta Nunes, um exemplo de pessoa, de profissional. Eu tive a honra de caminhar com ela até aqui, de ter ela como amiga. E vocês ainda vão ouvir muito falar dela. Obrigada, Marta, pela oportunidade de dividir com a gente as tuas experiências, né? Como tu chegou até aqui, o teu tempo, que hoje é super corrido, porque ela é mãe de 2 crianças lindas, mas ainda estão super pequenininhas. Então, obrigada por disponibilizar esse momento para agregar mais nas nossas vidas. Bruna, eu agradeço o teu convite. E se eu pudesse deixar mais uma dica de vida, é a dica do filtro solar, né? Não desistir dos sonhos, persistir, né? Não vai ser na primeira dificuldade que você vai parar, você deve continuar, né? E ter postura sempre. Nas tuas tomadas de decisões da vida, tu tem que ter postura. E para o bom profissional, quando ele tem postura e ele é ético e comprometido, o céu é o limite, o sucesso é a consequência.